Oi, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para dividir uma série de coisas boas com todos vocês. Legal? E aí, assim, o nosso primeiro agradecimento a Deus por mais essa oportunidade e a você que a qualquer tempo está conosco assistindo esse vídeo e compartilhando um pouquinho de ideias, as nossas informações. Então, se de alguma forma este conteúdo, esse assunto toca o teu coração, se esse assunto te interessa, se esse assunto é bom para você, clica no aviãozinho e manda essa live de hoje, a nossa flash live, para algum amigo ou para alguma pessoa que você acredita que vai te ajudar. Legal? Então vamos lá. A gente tem falado já há um bom tempo aí sobre relações amorosas e relacionamentos. Na verdade, assim, nós temos um projeto que em bem pouco tempo aí ele sai do forno literalmente e ele vai tratar exatamente sobre uma forma de buscar uma relação mais saudável entre duas pessoas, independente de quaisquer condições que elas tenham, tá? E em cima disso a gente tem conversado muito exatamente sobre isso, exatamente sobre como um dos dois ou os dois podem se portar e assim conseguir um maior êxito, vamos assim dizer, no dia a dia e na forma como se portar diante do outro. E enquanto mais a gente busca informações sobre isso, mais a gente encontra formas de poder passar para as pessoas. E o engraçado é exatamente que nós vamos percebendo como as pessoas trazem uma dor dentro delas em relação a isso. Com o passar dos anos, com esse mundo moderno e literalmente com tudo que acontece, as pessoas vão expondo mais facilmente essa dor, tá? Vão gritando mais para os outros essa dor que elas têm e pedindo, por favor, pelo amor de Deus, qual é o socorro ou qual é a condição que ela pode ter para melhorar tudo isso. Então é o seguinte, através das nossas últimas lives, algumas coisas que nós postamos, ou alguns artigos, falando sobre relações amorosas, a gente foi percebendo exatamente tudo isso. Então é engraçado, essa semana quando foi aberta uma caixinha de perguntas, nós claramente percebemos e recebemos assim muitas perguntas sobre todo tipo de comportamento que você pode desenvolver com o outro para melhorar essa convivência, tá bom? E a gente parte, inclusive, a partir de hoje para uma enquete exatamente para a gente buscar essas informações. Então, tudo isso é focado e calcado em cima de uma busca de um relacionamento mais saudável. E para isso, hoje eu mandei uma pergunta para algumas pessoas, avisando sobre a live, e propositalmente eu coloquei, a última surra. E eu recebi 4 perguntas e isso também me deixou assim, extremamente curioso, como que uma palavra com uma conotação tão forte ela pode chamar tanto a atenção. O que isso quer dizer? Que essa dor contida nas pessoas, a qualquer momento onde existe uma abertura, existe uma possibilidade de que ela seja exposta para curar essa dor, para tirar essa ferida, a manifestação é imediata. Então é assim, a gente vai começar a falar sobre isso agora. É sobre dizer não, tá? Então a pergunta que eu faço agora e deixo no final é: você vai esperar até quando a última surra? Tá? E esse texto foi de uma pesquisa que a gente fez, foi tirado de um livro que chama-se Codependência Nunca Mais. Conta-se uma história que numa cidadezinha bem distante havia uma mulher que era ávida por todo tipo de conhecimento que existisse. E então, conversando com as pessoas, disseram, prestem atenção nessa história que ela é muito interessante. E principalmente que no final dela eu vou deixar algumas perguntas para que você reflita como está o seu papel na vida. Tá? Então, essa mulher que vivia procurando todo tipo de conhecimento, tá? Depois de algum tempo perguntando, disseram para ela que no alto de um morro
havia um monge. E que esse monge sabia de tudo, tá? Então o que ela fez? Ela subiu até lá, foi conversar com o monge e falou assim para ele: eu gostaria de saber tudo o que você sabe. Ele apenas sorriu e disse para ela: olha, são apenas duas coisas. E se você aprender essas duas coisas, você saberá tudo sobre o mundo. A mulher ficou indignada, sorriu e disse assim: são só duas coisas? Então tá. Ficou toda feliz. O que ele fez? Ele deu então a ela uma pilha de livros e levou ela para dentro de uma caverna e disse para ela assim: no final de semana eu volto aqui e nós veremos se você descobriu então finalmente essas duas coisas, tá? Passou um tempo, final de semana ele voltou e ele perguntou para ela. E aí essa mulher começou a despejar para ele uma pancada de informações, muitas coisas de todos os assuntos que ela havia pesquisado, tá? E aí o monge pegou uma bengala de madeira grossa que ele usava como bengala e cajado e simplesmente deu na cabeça da mulher. Ela levou um baita susto, sentindo uma super dor. Ele olhou para ela e disse assim: sua burra, você não aprendeu nada. Eu volto aqui no final da semana e então nós veremos o que você finalmente aprendeu. E assim foi. Ele voltou lá e perguntou para ela e ela novamente, ela não parava de falar, ela queria dar todo tipo de explicação. E aí ele novamente bateu muito forte com a bengala na cabeça dela. E o tempo passou. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, 3. E até que, enfim, o dia chegou. Porque eu deixo com todos vocês essa reflexão. O dia sempre chega, não é mesmo? O dia chegou. Ela cansou. Ela estava exausta, ela estava exaurida. Ela não tinha mais forças nem para estudar, e muito menos força para sair da caverna e descer aquele monte. Então, ela só esperou o monge chegar, e então ele chegou. E ela simplesmente abaixou a cabeça, e aí ele pegou a bengala, e quando ele foi, ela estendeu o braço e segurou. E ela disse para ele: não, chega, basta. Então, ele soltou a bengala, sorriu para ela e disse: parabéns, você conseguiu aprender as duas coisas mais importantes do mundo. A primeira é que você tem que ter humildade de que você não vai saber tudo sobre o mundo. E a segunda é de dar limites, é dizer não, basta, tá? E eu deixo então aqui a minha pergunta para cada um no exato momento em que assistir esse vídeo. Até quando você vai esperar a última surra, tá? E cabem mais perguntas. Quantas surras você já tomou? E você vai aprender até quando para aprender com essas duas coisas? E quais são as duas coisas mais importantes do mundo? Tá? Então eu quero que você pense
reflita e medite, tá? Quem é você, tá? Nessa história? Quem é a mulher dessa história na sua vida? Quem é o monge nessa história? Quem é o morro que levou essa mulher até lá? Quem é a caverna? O lugar que ela ficou, o lugar que você fica. E quem é o conhecimento de todas as coisas do mundo? E que isso, de alguma forma, toque o seu coração e que se servir para você com a ajuda de Deus, que isso possa te ajudar, tá? E eu só te faço um pedido. Se você gostou, eu quero que você comente com uma palavra ou mais esse vídeo aqui embaixo, tá? Se você não gostou, eu também estou te pedindo que você comente. E compartilha com alguém que você perceba que esse assunto, que essa reflexão possa fazer sentido. Legal? Então esse é o meu pedido para você. Mais uma vez, agradecimentos a Deus pela oportunidade, agradecimento a todos que estão aqui comigo agora, legal? E agradecendo você que a qualquer tempo esteja e possa assistir esse vídeo. E o meu desejo, faça um abençoado dia. Gratidão.